A discussão do momento. O Fluminense deve ou não levar a força máxima, levar todas as suas forças, juntar tudo para ir à Vera na Sul-Americana e conseguir o resultado e a classificação. Bem, a gente não dá para tratar como se fosse uma opção, né? O Fluminense vai conseguir a classificação se for com o titular e não vai conseguir a classificação se for com o time reserva. Mas a gente pode discutir sobre isso nesse vídeo aqui do Raiz Tricolor. Bem, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora com informações e opiniões, né, de bastidores nesse vídeo aqui. Esse vídeo que, por sinal, é patrocinado pelo OneFootball, tá? Então, ó, o QR Code já está aparecendo aqui do lado. Agora, se você quiser mais informações, você vem aqui no link que está na descrição também. O QR Code os dois vão te levar para baixar o aplicativo OneFootball, beleza? Mais informações você tem lá no aplicativo. É o que eu sempre dou de exemplo, cara. Eu tenho o OneFootball e quando eu clico, ó, aparece notícia importante aqui sempre de cara, ó. Tem alguma coisa de Neymar aqui direto do Catar. Adidas lança novo uniforme. Pô, animal. É porque eu não botei aqui na página do Fluminense, né? Agora sim. É porque os da capa aqui meu não estão para as notícias do Fluminense. Ó. A do Fluminense já tá aqui, ó. Notícias sobre Evanilson, notícias sobre Luiz Henrique, enfim. O link tá aqui na descrição. Faça o download. E vamos embora pra gente poder falar dessa decisão do Fluminense, em que o Fluminense... Vamos lá. Essa informação ela foi repassada ontem, acho, primeiro pelo André, do canal Sentimento Tricolor. Foi confirmada por mim, de que o Fluminense, de fato, irá com a força máxima que estiver disponível para a Bolívia. Haverá apenas um ou outro desfalque em caso de lesão. Aquele famoso, não lesão, né? Aquele famoso jogador que tá para estourar, né? Não sei como funcionaria isso. Haverá uma reunião, ou houve já uma reunião, né, nesse caso, nessa quarta-feira, entre o Mário Bittencourt e a comissão técnica, né, entre a diretoria de futebol, porque a gente bota sempre Mário Bittencourt e Fernando Diniz, mas na verdade comissão técnica toda e diretoria toda, né, para poder alinhar essa questão. Só que, vamos lá, antes da gente passar até para a forma como foi tomada essa decisão, enfim, trazer as informações, vale um esclarecimento rápido para o torcedor que às vezes está vendo muita conversa e tal, por piada, eu adoro as piadas, por sinal, que estão fazendo, mas às vezes falta informação para o torcedor. Qual que é a situação de momento? O Fluminense precisa viajar até a Bolívia, ganhar por mais de 5 gols de diferença. Se o Fluminense fizer 5 gols de diferença, o outro jogo precisa ter aliás, se o Fluminense fizer mais de 5 gols de diferença, no outro jogo precisa ter também um empate entre Júnior e União, o jogo lá em Barranquilha. No caso de haver um empate por 0-0, por exemplo, o Fluminense se classifica ganhando por 5 gols de diferença se for por 6-1, 7-2 e etc. Tem uma questão ali de saldo, ou seja, o 6-0 ele não é bem 100% necessário, né? Pode ser 6-1 desde que seja 0-0 o outro jogo. Se o outro jogo for 1-1, aí precisa ser 7-2. Enfim, então o Fluminense consegue se classificar fazendo 5 gols de saldo, desde que faça 6 gols na partida e o Júnior empate 0-0. Deu pra entender mais ou menos, né? No fim das contas, o basicão o Fluminense precisa fazer 6-0 e o Júnior e o União precisam empatar. É muito difícil, lembrando que no grupo da Sul-Americana só passa um. É muito difícil, talvez, desde que eu estou vivo, a missão mais difícil que o Fluminense tem. Eu não tenho certeza se essa missão é mais fácil do que escapar do rebaixamento, né, em 2009. Porque lá pelo menos faltavam 10 rodadas, aqui é um jogo só pra você fazer 6 gols. Mas é óbvio, né, tem ali as probabilidades. E muitos têm se falado, e novamente, primeiro eu vou passar a informação, depois eu dou a minha opinião aqui, sobre o Fluminense não enviar para a Bolívia, lembrando, o jogo é fora, na quinta-feira, o Fluminense viaja na quarta e volta na sexta, não enviar o seu time principal, se dar como eliminado, já que a missão é praticamente impossível. Qual que é a análise que é feita internamente? Fiz anotações aqui no celular. Fernando Diniz já tinha esse discurso
de querer ir à Vera. Internamente sempre se comenta muito, até porque o Mário estava nessa gestão também, na direção de futebol em 2009, o Cuca que falava isso, né? Tipo, a gente não pode dar mole de poupar numa Sul-Americana e priorizar o Brasileirão e esses jogadores tomarem um baque de uma eliminação, alguma coisa assim. Então se valoriza muito isso na cabeça lá. E o Fernando Diniz, que não enfim, pensa dessa mesma forma, de que se o Fluminense tem chance, ele tem que ir à Vera. Se o Fluminense tem chance de se classificar, o Fluminense tem que ir para se classificar. Mesmo que isso signifique acarretar em outros problemas, o Fluminense tem que pensar neste momento. Já a questão do Mário Bittencourt, lembrando, eles ainda vão se reunir, mas é uma decisão meio que de consenso. Tanto que, só pra deixar claro, né? Porque eu vi alguém falando, pô, Diniz tá indo na onda do Mário Bittencourt e tal. Mas, cara, tanto não é isso que o Mário não viajou pra Argentina, né? Pra Santa Fé. E o Diniz, lá na Argentina, já tinha esse discurso. O Nino já tinha esse discurso. É um discurso muito mais talvez muito mais interno até, esse de Fernando Diniz, de manter a galera na dedicação 100%, deixar claro de que tudo é possível, etc. Enfim. Ou seja, por Fernando Diniz, leva-se os principais jogadores, leva-se todo mundo que estiver disponível para essa partida, porque Fernando Diniz quer tentar, pelo menos, a classificação. Já no caso do Mário Bittencourt, é uma questão mais de acreditar. Pessoas que falaram com o Mário Bittencourt veem nele um discurso de que, cara, dá pra passar, enfim, e tem chances de passar. Se tem chances de passar, a gente vai pra classificar. Aí existe um outro ponto que enfim, isso já é mais, não Fernando Diniz, nem Mário Bittencourt, enfim, mas acaba pesando muito mais. Novamente, quando eu falo Fernando Diniz, eu falo comissão técnica, quando eu falo Mário Bittencourt, eu falo a diretoria, não é só o Mário na parada, né? Acho que vocês já entenderam. Na diretoria do Fluminense há um entendimento também de que, deixa eu achar a anotação, de que apesar da chance ser mínima, e obviamente sabem que a chance é mínima, existe um risco que é ter um empate no outro grupo e o Fluminense enviando uma equipe alternativa, enviando um time B, alguma coisa assim, fazer um 3-0, por exemplo, no Oriente Petroleiro. É bem possível porque o Oriente Petroleiro é muito ruim. E que isso traria um dano, até mesmo interno e, obviamente, externo para a torcida, quando eu digo interna para os jogadores e externo, um dano para a torcida se tivesse botado o titular, tinha classificado. Porque, pô, se o reserva fez 3, o titular fazia 6. Então, há meio que uma ideia central de que o Fluminense não está eliminado da competição e, se não está eliminado, tem que jogar a Vera a competição. Não vai jogar a toalha. Eu discuti isso com o Fio na live do Canal 20, sobre... A gente, na verdade, a gente não discutiu, a gente estava tentando lembrar qual foi a última vez que o Fluminense já jogou uma partida já estando eliminado. Lembrando, o Fluminense contra o Oriente Petroleiro não está eliminado, né? A gente não lembrou a última vez que o Fluminense jogou uma partida já estando fora da competição. A gente lembra de algumas que a gente já jogou já estando classificado, mas já estando eliminado, assim, a última que eu lembro de cabeça se eu não estou enganado, Taça Rio de 2007, eu acho, Taça Guanabara de 2007, mas com certeza teve depois. A gente teve um outro de brasileiro ali, mas, enfim, brasileiro não te elimina. Mas a gente não tem mais essa sensação do Fluminense jogando já eliminado. A gente não tem essa sensação. E aí vem a parte da minha opinião, tá? É óbvio que a chance é minúscula. É óbvio. Isso é muito óbvio que a chance é minúscula. Acho que eu não preciso nem reforçar aqui. Eu entendo perfeitamente, calçando as sandálias, né? Que tem aquela história, né? Só quem sabe a quentura da panela é a colher que tá mexendo. Eu entendo perfeitamente que talvez se eu tivesse na gestão do Fluminense, Gabriel Amaral, presidente do Fluminense, eu estaria nesse embate, tipo assim, cacete, imagina, o Fluminense não tá eliminado. Imagina se acontece essa merda do Fluminense enfiar 3-0, 4-0 no Oriente Petroleiro e o outro jogo termina empatado e a gente não botou o titular. Enfim, eu entendo perfeitamente isso. Quem tá na posição de presidência do Fluminense
ou enfim, de direção do Fluminense para tomar essa decisão, tem que tomar uma decisão e saiba que vai apanhar de qualquer forma. Se a única forma de dar tudo certo, da escolha ter sido certa, é o Fluminense classificar, que é o quase impossível de acontecer. Então, enviar reserva, enviar titular, seja lá o que acontecer, só ficaria... só amenizaria a situação, só daria tudo certo se o Fluminense classificasse, que é a questão que é quase impossível de acontecer. Mas eu, Gabriel Amaral, analiso a situação da seguinte forma. Eu acho que Fernando Diniz está criando... Aí eu, agora colocando novamente Fernando Diniz como direção do Fluminense, mas porque Fernando Diniz é o treinador. Se os resultados forem ruins, meu amigo, Mário só sai no final do ano em eleição. Quem é demitido é Fernando Diniz. Então, assim, acho que Fernando Diniz pode estar minando um trabalho. A gente não sabe o que vai acontecer, é óbvio. E aí tudo que eu vou falar aqui agora pode acontecer, inclusive o contrário. Torço que aconteça o contrário. Mas não é impossível de acontecer da gente levar o time titular pra lá, ganhar sem brilho, 2-0, 1-0 do Oriente Petroleiro. Até porque o nervosismo de você fazer o 5º gol quando você não fez nem o 2º ainda te atrapalha dentro da partida. Mas, enfim, ganhar meio sem graça, ter cansado o time... Perdido tempo de treinamento, porque alguns titulares... E detalhe, tá? Eu não sou a favor de poupar todo mundo, não. Eu sou a favor de que o Fluminense tire a espinha dorsal do time. Fábio, Nino, David Braz, André, Ganso e Germancano. E dê oportunidade justamente para jogadores que podem, no futuro, terem oportunidades e estarem, entre aspas, frio, pouco testados. Manuel... por exemplo, o Lucas Claro vem entrando, mas Manuel já não joga há um bom tempo. Você tem a oportunidade de testar um Nonato, que também vem entrando ali de vez em quando, mas Martinelli também pouco joga fora de casa. Você tem a oportunidade de levar pra viajar, não precisa nem botar em campo, mas levar pra viajar um Gabriel Martins e dar uma experiência internacional pra ele. Você tem a oportunidade de testar uma outra variação jogando com o William Bigode centralizado. De repente pode funcionar, já que o Fluminense tá sem Fred no momento. Existem algumas coisas que podem ser testadas nesse jogo e que... Fernando Diniz não terá tempo para fazer depois. Eu tava ouvindo um debate sobre o Fortaleza, lá do pessoal do Glória e Tradição e do Bora Leão, e eles falando porque eles estão sem zagueiro para poder jogar nesse meio de semana o jogo decisivo contra o Colo-Colo. E aí tem um zagueiro lá dele jovem, acho que é Abraão o nome do zagueiro. E aí é interessante que eles estavam falando, cara, não é pra botar o Abraão nesse jogo. Abraão nunca jogou no profissional. O tempo pra testar o Abraão teve lá atrás. Não testou, ficou focando no time principal. Aí agora vai botar o Abraão pra jogar o jogo decisivo no Chile, etc. Fiquei pensando nisso e falando, cara, realmente tem jogadores do Fluminense que vão ter que entrar depois do nada, num jogo de Copa do Brasil, num jogo decisivo de Brasileirão, sem estarem testados, sem terem tido muito tempo em campo, porque o Fluminense tá com jogo importante atrás de jogo importante, e quando teve um alívio, entre aspas, usou também como jogo importante. Segundo ponto que pode atrapalhar Fernando Diniz, e pode minar o trabalho dele. Como eu falei, um 2-0, mais ou menos, que fosse, né, condenar essa viagem com o time titular. Afetar o trabalho a ponto de no domingo o Fluminense chegar extremamente cansado, já que vai ter uma viagem para jogar na quinta-feira na Bolívia e o Flamengo joga em casa no meio de semana e não conseguir o resultado contra o Flamengo, perder essa invencibilidade que tem contra o Flamengo. Na semana seguinte, tem uma semana livre de treino, não tem? Uma semana pós-derrota em Fla-Flu e pós um erro na viagem para Bolívia. Ambiente conturbado, instabilidade criada. Na semana seguinte, tem Juventude em Caxias do Sul, um jogo sempre muito chato. Sabe o que tem logo depois? Atlético Mineiro no Maracanã. Ou seja, o ambiente que já gerou instabilidade pode vir naquela coisa que eu sempre falo, né? Vitória chama vitória, derrota chama derrota. Instabilidade chama mais instabilidade. E isso tudo ser criado por causa desse jogo nessa semana. É óbvio, né? Fluminense levando o time titular, eu quero que classifique. É óbvio, levando reserva também queria que classificasse. Mas é muito pouco provável mesmo. Acho que seria um jogo ideal para utilizar jogadores e dar rodagem para jogadores que não jogaram ainda e descansar jogadores, dar tempo de treinamento. De repente o Diniz viaja com o time, mas o Eduardo Barros, que é o auxiliar dele, fica por aqui, treinando esse time titular junto com o Sub-23, dando oportunidade para esse Sub-23 treinar com grandes jogadores. Enfim, acho uma oportunidade perdida do Fluminense. Por outro lado, reitero, né? Se vai o reserva e a gente ganha com reserva de 3-0 e tem um empate no outro jogo, tava puto. Dava pra ter passado. Mas eu, Gabriel Amaral, não condenaria essa escolha. Até porque tô falando aqui antes.
Enfim, e você, o que você faria? Acho que é quase unânime, né, na torcida de que o certo seria não viajar, né, o time principal. Acho que, assim, é um all-in, mas um all-in numa aposta muito, 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 muito difícil de acontecer. Enfim, torço eu para que aconteça e que seja uma data histórica. Só para reforçar o meu argumento, que eu lembrei aqui agora, né, porque eu estava aberto isso aqui, eu tava olhando os meus vídeos lá no YouTube, enfim, olhando as thumbs, as capas e tal, e aí eu vi isso daqui, ó. Quando o Fernando Diniz chegou, o primeiro jogo aqui da Sul-Americana, eu fiz a mesma coisa sem perceber. A mesma coisa sem perceber. Olha aqui. No jogo de estreia dele, o pré-jogo foi uma foto minha feliz e uma triste, né? Escrito, é jogo de vida ou morte, na estreia da Sul-Americana. Jogo difícil contra o Palmeiras. Jogo decisivo contra o Vila Nova. Jogo pra poder ganhar e não entrar no rebaixamento contra o Atlético Paranaense. E aí a gente vem pra um jogo contra o União Santa Fé de novo. Jogo de vida ou morte e a mesma coisa na thumb. Uma foto feliz e uma foto triste. A mesma coisa. Ou seja, Fernando Diniz vai encarar, o Fluminense vai encarar pela terceira vez em 20 dias, né? 25 dias aí que o Fernando Diniz está no comando, outro jogo de vida ou morte, só que esse com muito mais chance de morrer e com muito mais soldados no front. Discordo, torço para estar errado e torço para que o Fluminense se classifique e faça uma classificação épica, tal qual foi em 2011 contra o Argentino Júnior, tal qual foi classificação épica, assim, indo buscar o resultado. 2009, né? 2009 é uma classificação épica, né? Para ser campeão brasileiro em 2010. Até a próxima. Valeu.